Nesse bloco nós vamos conversar com ele, que é educador, é diretor da maior escola da rede privada hoje aqui de Alagoas, dirigindo aí, além de muitos funcionários, mais de 2.500 alunos. Ele também é autor, né, escritor de literatura infantil e é autor de todo o material didático do SEAB Coque Maceió. Então é um prazer tê-lo aqui, mais de 32 anos de experiência na área de educação e na área de gestão também, né, de escolas. Então eu estou aqui com José Romero Nobre de Carvalho, que vai conversar com a gente hoje sobre educação infantil. Seja bem-vindo, José Romero, é um prazer ter você aqui com a gente, hein? Muito obrigado, prazer todo meu, Cíntia. Então vamos ver um pouquinho da tua visão, José Romero, sobre essa questão da educação infantil. Qual a importância disso, né, que vai até por volta dos 6 anos de idade? Como é que você enxerga o papel da escola para a criança nesses primeiros anos de vida? Pois não, veja, é muito importante entendermos a educação infantil como a primeira fase da formação da criança, da formação do ser humano como um todo. Né? A educação infantil, ela é a base, né, sobre a qual vai se edificar toda a formação de uma criança. Então, por isso, a gente dá muita importância a um projeto de educação infantil. Nós estávamos conversando anteriormente e você falou da questão de ser uma extensão do lar, né? Exato. Então, para você, o que é necessário? O que é que uma escola, o que é que a mãe, o pai que estão em casa nos assistindo, que estão pensando, estão nessa fase de adaptação, de levar a criança para a escola, o que é que eles precisam receber dessa escola, né? O que é que ela precisa ter para oferecer a essa criança? Exato. Olha, os pais, quando buscam a primeira escola de seus filhos, eles têm que estar atentos a algumas situações muito importantes. O primeiro seria as condições do espaço físico dessa escola. Essa escola está adequada para receber essa criança nessa faixa etária? Existem equipamentos pedagógicos, espaço físico adequado? Esse seria o primeiro ponto muito importante. O segundo ponto, os profissionais. Né? Existe dentro dessa escola profissionais capacitados, com formação adequada para trabalhar uma criança de educação infantil? Terceiro ponto fundamental, existe um projeto pedagógico? Como que esse projeto pedagógico se fundamenta? Eu digo isso porque muito se pensa que a educação infantil é uma escola onde as famílias deixam os filhos em vez de deixar com a babá. Né? E isso é uma situação que, na verdade, não é real. Né? A educação infantil é uma escola e, por ser uma escola, tem um projeto educacional e esse projeto educacional, como eu disse aqui no princípio, é fundamental para a formação dessa criança, desse jovem no futuro. Tá. Você falou também um pouquinho sobre essa questão do cuidar, que além do educar, ele tem esse papel de cuidar, já que você recebe uma criança que muitas vezes não é autossuficiente ainda. Né? E essa coisa do papel da escola de ajudar nesse desenvolvimento. Né? Exatamente. A educação infantil é um ambiente, né, sobretudo formador de pessoas, que necessita de um dos elementos fundamentais do seu projeto, o desenvolvimento da afetividade. Se não existir carinho nesse ambiente, se não existir compreensão, amor, acolhida no sentido mesmo da palavra, nós não vamos ter ali uma escola adequada para a formação de uma criança. Ela precisa sentir-se acolhida. Eu costumo dizer que a escola como um todo, e no caso a educação infantil, que é o primeiro momento dessa criança em contato com a sua escolarização, em contato com o mundo fora da família, ela tem que ser uma extensão da família. A escola só é escola, importante dizer isso, só é escola para a família se ela se comunicar com a família. Tem que existir um diálogo, tem que existir uma conversa, e eu me refiro aqui exatamente a uma interação entre esse projeto acolhedor, afetivo e capaz de formar pessoas e, é claro, a família. Uma sintonia perfeita entre esses dois segmentos. Ok. José Romero, em relação à questão da alfabetização, muitos pais ainda se questionam, será que a criança, que momento ela está pronta para ser alfabetizada? Qual a importância da educação infantil para que no futuro ela venha a ser alfabetizada? E até alguns pais, eles pensam assim, mas ela é muito nova para ser alfabetizada, para ser escolarizada, eu vou retardar essa entrada dela na escola. Qual é a tua visão em relação a isso? O momento certo de alfabetização? Quais são os elementos que a educação infantil traz para o momento oportuno da criança entrar no mundo das letras? Isso é uma questão muito interessante, porque traz uma aflição muito às famílias. Os pais, quando colocam as crianças na educação infantil, já querem de imediato um resultado, né, no processo de alfabetização dessa criança.
Tem escola que promete alfabetizar, terminado aí a segunda etapa da educação infantil, Jardim 2, como a gente chama. Né? Mas, na verdade, isso é um problema. Né? Essa criança, se ela não apresenta ainda uma prontidão para a alfabetização, e eu falo sobretudo na questão do emocional dessa criança, nós vamos estar acelerando um processo que não faz parte do desenvolvimento neurológico dessa criança. Então nós temos que respeitar as fases de desenvolvimento, né, segundo o próprio Piaget, e sobretudo precisamos de fazer com que essa criança se sinta na educação infantil, primeiramente, acolhida para que ela possa começar a desenvolver o seu processo de aprendizagem. Agora, qual a melhor hora para a alfabetização? Eu não tenho dúvida nenhuma que a melhor hora para a alfabetização é após os 6 anos de idade no ensino fundamental. Esse processo de alfabetização ele se dá aí, a partir dos 6 anos, estendendo-se até 8 anos, que seria hoje o 3º ano do ensino fundamental. Né? Aí que nós vamos ter consolidado esse processo de alfabetização. O que a educação infantil faz e deve fazer é sociabilizar essa criança, desenvolver a sua psicomotricidade fina, habilitar essa criança ao convívio social, dar a ela condições de interagir com o mundo novo que ela está conhecendo. Vamos lembrar que ela está deixando a família. É o segundo parto, né, que ela está vivendo. Ela está deixando o seio da família, ela está deixando aquela relação carinhosa do pai, da mãe, e se tiver irmãos, avós, tios, e está indo para o mundo exterior. Por ser o primeiro contato com o mundo, é claro que há algo muito mais importante no desenvolvimento dessa criança do que a escolarização. Com certeza. Então você que é pai, que é mãe, que está nos assistindo agora, sem pressa, né? Vamos dar tempo para que a criança se desenvolva outras habilidades, outras questões, até chegar no processo de alfabetização, que como o nosso professor aqui falou, educador, por volta dos 6 aos 8 anos, é que isso vai ser consolidado. Nós estávamos conversando aqui antes de começar a gravação, sobre qual a proposta pedagógica hoje que é desenvolvida, né, na sua escola, e é uma proposta relativamente nova para a realidade de Maceió. Nós conhecemos vários outros métodos que são também eficientes, são realmente interessantes, e eu já tinha ouvido falar na proposta Reggio Emília, e gostaria de saber um pouco mais, de explicar para os pais que estão em casa em que é fundamentada essa proposta, né, que nasceu na Itália e hoje tem ganhado o mundo de uma forma muito significativa. Exato. A nossa proposta é de uma educação global, sobretudo, respeitando as linguagens de expressão das crianças. É muito interessante, Cíntia, nós, seres humanos, temos aproximadamente 100 maneiras de se comunicar com o mundo. São as linguagens de expressão, 100. As crianças se manifestam nessas 100 linguagens. O educador ele tem que estar habilitado a ler essas linguagens, porque através dessas linguagens é que nós estaremos estabelecendo uma conexão com esse mundo infantil para poder trazê-los para a nossa realidade e entrarmos num processo de formação. O projeto de Reggio Emílio é um pouco disso. É permitir que essas crianças se manifestem através de suas linguagens e através dessas múltiplas linguagens que as crianças se manifestam, nós utilizarmos como instrumento de educação, como ferramenta pedagógica para a educação. Reggio Emílio é um projeto muito interessante. Ele nasceu na cidade de Reggio Emílio, norte da Itália, depois da Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, Itália destruída, Europa destruída, as mulheres de Reggio Emílio, não tendo onde deixar os seus filhos, veja que coisa interessante, levavam seus filhos para a reconstrução da cidade. A população masculina dizimada pela guerra, tudo destruído, e as mulheres tiveram um papel fundamental em pegar as pedras, aquilo que havia sobrado das construções bombardeadas, e reconstruir a cidade. Não tendo com quem deixar as crianças, levavam as crianças consigo. E nesse processo, onde havia ali educadoras, enfermeiras, médicas, que também eram mães, começaram a realizar uma troca muito interessante nesse ambiente de reconstrução com as crianças. Foi nessa interação, no diálogo contínuo, permanente, nesse contato, que elas começaram a perceber essas manifestações nas crianças. A linguagem interna, que permitia fazer uma leitura do emocional dessas crianças. E isso foi fundamental para que elas montassem um pensamento pedagógico
que aliasse exatamente essa experiência do convívio dentro de uma realidade prática da vida, mas interpretando aquilo que as crianças falavam ou se manifestavam, seja através da sua expressão corporal, seja através da sua expressão musical, seja através da sua oralidade. Então, elas foram lendo essas crianças e através desse entendimento foram montando, digamos assim, né, um projeto que ele veio evoluindo, né, e nós bebemos na fonte desse projeto. Hoje, Reggio Emília é uma referência em educação infantil no mundo todo. Né, os nossos educadores, há mais de 15 anos, nós buscamos esse projeto na Itália, desenvolvemos inicialmente em Ribeirão Preto e por todas as nossas unidades pelo Brasil. E as nossas educadoras são formadas dentro desse princípio, sobretudo as nossas gestoras, coordenadoras. Há uma frequência nossa em congressos internacionais, né, na especialização dessas gestoras junto à Reggio Emília, junto às escolas que lá existem, né, para que essa realidade de leitura, de expressão, arte, convívio harmonioso, afetivo, permitindo que as crianças coloquem as suas verdades, as suas experiências como seres humanos, porque elas têm, né, no mundo em que elas convivem, para que elas possam, através dessa experiência, se formarem. Né? Então, é uma situação de retroalimentação dentro do grupo. Né? Eu lembro aqui Rubem Alves, que ele fala uma coisa muito interessante, e eu me apaixonei logo por isso, essa frase para mim é fundamental, um depoimento dele. Ele disse assim, que o que ele mais aprendeu de importante na vida dele, ele aprendeu num tanque de areia da educação infantil, né? Que seria exatamente as trocas interpessoais, seria exatamente a disciplina, seria ceder, doar-se, trocar, porque isso é muito importante. A criança precisa de saber que aquele brinquedo é dela, mas que ela tem que emprestar. Na verdade, num tanque de educação infantil, num tanque de areia, numa escola de educação infantil, aprende-se valores que serão eternizados na nossa vida. Então, essa é a grande importância desse projeto, né, diferenciado em todas as suas instâncias e com resultados maravilhosos. Que bacana. Então, além de tudo isso, você também, Zé Romero, é autor, não é isso, do material didático usado pelo COC aqui em Maceió. Então, uma pessoa que fala com muita propriedade sobre o método e principalmente desse contato entre pais e filhos, né, entre a escola, a família. Realmente, eu acredito muito que o segredo para uma mudança que a gente quer ver de uma forma generalizada hoje no mundo, está nessa coisa do contato, né? No respeito do indivíduo, no olhar para o outro e nessa integração. Eu acho que o ser humano precisa mais disso, né? Mais de contato e de ser olhado de uma forma integral. E você tem um blog, né? Isso, onde ele escreve bastante e toda semana a gente recebe textos dele. E eu queria que você falasse aí um pouquinho dessa coisa do blog, dessa paixão pela escrita. Essa é uma situação muito interessante. Essa ideia do blog, ela surgiu exatamente a partir da necessidade de comunicação com a nossa comunidade. Né? Inicialmente eu visava os pais da escola, e eu falo isso em nível, né, nacional, porque nós temos escolas em várias cidades do Brasil, em várias capitais do Brasil, e depois eu percebi que isso foi ganhando uma dimensão muito grande, porque as pessoas têm necessidade, né, de conhecer um pouco mais sobre a realidade dos seus filhos, sobre a educação dos seus filhos. E esse blog passou então a ser um grande canal de comunicação, onde eu compartilho as minhas experiências como educador, como pai, como gestor de escola. Você tem 3 filhos, não é isso? Tenho 3 filhos, ainda pequenos em formação, né? E eu compartilho com a comunidade essa experiência. Coloco o que eu vivencio, as minhas frustrações, as minhas conquistas e até as minhas dúvidas sobre educação, porque a gente não tem nada pronto. Educação é uma coisa que se constrói a cada dia e a todo dia, né? E a todo dia e às vezes o dia todo, né? Educação é construção. Quando a gente fala assim, eu já tenho algo pronto sobre educação, eu estou pronto para a educação, então significa dizer que eu não sou de educação. Nós que somos da educação sabemos que temos que estar sempre construindo. Então tá aí o blog, né, josé.romero, blogspot.com. José Romero, eu gostaria de agradecer profundamente. Você que está com um livro aí para ser lançado, né? Ele convida a voltar quando o livro estiver em mãos para a gente fazer a divulgação aqui. Eu quero te agradecer, porque eu acredito muito que a educação infantil e tudo isso é importantíssimo para a gente trazer para a mídia, tá? Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado.
né? Continue com esse trabalho maravilhoso, está informando a sociedade, sobretudo discutindo valores de família, de educação, que isso é muito importante. Muito obrigado. Muito obrigada. E agradeço a você pela audiência. Nós nos encontramos na próxima semana aqui no programa Nossa Família.